Seja lá quem inventou o futebol, deveria ser honrado como Deus. Existem muitas coisas que acontecem no futebol que são inexplicáveis. Durante a vida, o homem pode trocar de esposa, de partidos políticos, de religião, mas nunca o time do seu coração. No programa de hoje, iremos listar as 10 maiores torcidas do Brasil. Chegamos! A gente vai começar falando do Santos. O clube tem a 10ª maior torcida do Brasil, segundo o Ibope. São cerca de 4,8 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil afora. Hoje, o Santos está na 10ª posição, mas lá nos anos 60, na época do Rei Pelé, o clube tinha a 2ª maior torcida do Brasil. A torcida do Santos tem uma concentração gigante de torcedores na capital. Muitos jogos importantes são levados na maioria das vezes ao Pacaembu, que consegue colocar muito mais torcedores do que na Vila. E sim, são sempre jogos aonde a torcida lota mesmo. O clube conta com 3 grandes torcidas organizadas. A torcida jovem do Santos, fundada em 1969, a Sangue Jovem, fundada em 1888, e a Força Jovem do Santos, fundada em 1977. O maior público já registrado com o mando do Santos foi na final intercontinental de 1963 contra o Milan da Itália. Foi um dos maiores recordes do Maracanã. Mais de 132 mil pessoas assistiram o Santos bater o Milan por 4-2 e ser campeão do mundo de 63. Na 9ª posição temos o Internacional. Lá nos anos 40, o Internacional teve a primeira torcida organizada do Brasil. Hoje, o time possui 5,6 milhões de torcedores pelo Brasil. Hoje, o Inter é a 2ª maior torcida do Sul. O Internacional se tornou muito popular na época do rolo compressor. Isso se estendeu dos anos 40 até os anos 70. Na época, o Colorado tinha a maior torcida do Sul do Brasil. Tanto que ainda nessa época foi colocado na marquise do Beira-Rio a seguinte frase: Clube do Povo do Rio Grande do Sul. Hoje, o Inter é o 5º clube com o maior número de sócios. São mais de 110 mil sócios, isso é muita coisa. Por isso o clube consegue investir muito em jogadores e estrutura. A torcida do Inter possui 3 organizadas: a Camisa 12, a Superfico e a Guarda Popular. A Camisa 12, sem dúvidas, é a maior organizada do Inter. O maior público do Inter foi contra o seu maior rival em jogo válido pelo Gauchão de 71. Mais de 80 mil pessoas viram o Inter empatar com o Grêmio por 1-1. Isso lá no antigo Beira-Rio. Após a reinauguração em 2014 da Arena Beira-Rio, o maior público foi registrado em 2015 pela Libertadores. O Inter bateu o Tigres do México por 2-1, com mais de 44 mil pessoas. Na 8ª posição temos a torcida do Grêmio, sendo a maior do sul do Brasil. Hoje, a torcida do Grêmio tem mais de 6 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil afora. O Grêmio tem mais de 143 mil sócios, sendo o 2º maior clube com associados do Brasil. Após a conquista da Copa do Brasil em 2016 e o título da Libertadores de 2017, o Grêmio, sem dúvidas, hoje é a maior potência do sul. O Grêmio possui 2 principais organizadas, a famosa Geral do Grêmio e a Força Jovem do Grêmio. Em 1981, o Grêmio bateu o recorde do seu antigo e famoso estádio olímpico. Foram mais de 80 mil pessoas assistir a derrota do Grêmio para a Macaca Campineira. A derrota para a Ponte Preta foi em partida válida pelo Campeonato Brasileiro de 81. Na nova arena, o Grêmio sempre bate os seus próprios recordes. Em 2016, o último recorde gremista foi um empate em 1-1 com o Galo Mineiro, com mais de 55 mil torcedores presentes. Vamos para Minas Gerais. Na 7ª posição temos a Raposa. Conhecida como Nação Azul, a torcida do Cruzeiro tem cerca de 6,2 milhões de torcedores pelo Brasil.
A Máfia Azul é a maior organizada do clube. A torcida do Cruzeiro já foi a maior nas pesquisas em Minas Gerais, mas hoje perde para o maior rival. Mas o Cruzeiro tem uma história incrível. Em épocas passadas, a torcida da Raposa era conhecida como China Azul, pelo aumento a cada ano da sua torcida. O Cruzeiro sempre mandou seus jogos no Mineirão, tanto que no início da reforma, o Cruzeiro optou em jogar na Arena Jacaré e no Parque do Sabiá. Sempre foram jogos com torcida em grande número. O maior recorde de uma final de Libertadores foi conquistada pela Raposa em 1997 contra o Sporting Cristal. Mais de 95 mil pessoas viram o Cruzeiro vencer por 1-0 e ser pela segunda vez dono da América. Lembrando que o maior público já registrado no Mineirão foi também em 97. 132 mil pessoas viram o Cruzeiro bater o Vila Nova de Minas por 1-0. O Cruzeiro hoje possui cerca de 80 mil sócios, sendo o 7º clube com mais sócios do Brasil. Ainda na cidade de BH, na 6ª posição, temos o maior rival da Raposa, o Galo Mineiro. Com mais de 7 milhões de torcedores, o Galo tem a maior torcida do estado de Minas Gerais. A Massa, como é conhecida a torcida do Atlético Mineiro, junto com o Cruzeiro e outros clubes do eixo Rio-São Paulo, proporcionaram nos anos 70, 80 e 90 os maiores públicos da América Latina em estádios. Em 1969 e 1977 foi registrado os dois maiores públicos envolvendo Atlético Mineiro e Cruzeiro. Mais de 122 mil pessoas em cada um dos dois jogos. Em 1980, o Atlético bateu o Cruzeiro por 1-0 e foi registrado mais de 115 mil pessoas. Ainda em 1980, contra o Flamengo, mais de 115 mil pessoas foram assistir o Galo vencer por 1-0, sendo esse jogo considerado o maior público do Atlético Mineiro no antigo Mineirão. Agora, depois da reforma, o maior público do Atlético foi na Libertadores de 2013, quando o time comandado por Ronaldinho Gaúcho bateu o Olímpia nos pênaltis e levou a taça da Libertadores pela primeira vez na sua história. Na questão de sócio-torcedor, o clube tem mais de 112 mil sócios, sendo o 6º clube do Brasil com mais associados. Além dos sócios, o clube tem um shopping na capital BH, no qual vendeu 50% para a construção da sua nova arena, que tem previsão de estar pronta em 2020. O Atlético Mineiro é um dos clubes mais ricos do Brasil, por isso consegue montar muitos times fortes e competitivos. Na 5ª posição temos o Vasco da Gama, com 7,2 milhões de torcedores. O clube é um dos times mais populares do Brasil. Em função do clube ser o primeiro time a ter um jogador negro, a popularidade só aumentou. Além das outras grandes conquistas da sua história, o Gigante da Colina possui várias torcidas organizadas no Brasil. As duas principais organizadas do clube são a Força Jovem do Vasco e a Rasta do Vasco. Hoje o clube não aparece no top 10 de sócios torcedores. Com mais de 17 mil associados, o Vasco está em 18º no ranking nacional. O maior público do Vasco em São Januário foi em 1978 pelo Campeonato Brasileiro. Mais de 40 mil pessoas assistiram o Vasco da Gama perder para o Londrina por 2-0. Agora, o maior público já registrado com o mando do Vasco foi disputado em 1976 no Maracanã. O jogo foi contra o Flamengo, vitória dos rubro-negros por 3-1. Na 4ª posição temos o Palmeiras, são mais de 10,6 milhões de torcedores pelo Brasil. A popularidade do Palmeiras cresceu gradativamente a partir de 1990. Hoje, nas arquibancadas, o Palmeiras recebe o apoio das suas 4 principais organizadas: Tupi, Mancha Verde, Porques Alviverdes e Acadêmicos da Savoia. A torcida uniformizada do Palmeiras, mais conhecida como Tupi, é a mais antiga torcida organizada do clube. Mas a maior em integrantes é a Mancha Verde, fundada 13 anos depois da Tupi. O maior público do Alviverde foi no estádio do Morumbi. Mais de 127 mil pessoas assistiram o Palmeiras bater o Santos em 1978 por 2-0. No antigo Palestra Itália, o maior público foi de 40 mil pessoas em 1976, na vitória do Palmeiras por 1-0 sobre o 15 de Piracicaba.
Depois da inauguração do Allianz Parque, o maior público foi esse ano na final polêmica do Paulistão contra o Corinthians, no qual o Timão foi o campeão. Mais de 41 mil pessoas estiveram presentes. Lembrando que em clássicos em São Paulo, o Ministério Público exige torcida única. Começando o top 3 das torcidas no Brasil, em terceiro lugar temos o São Paulo. Hoje, com 13,6 milhões de torcedores pelo Brasil, o tricolor paulista tem a segunda maior torcida de São Paulo. Com 3 títulos mundiais, 3 Libertadores e 6 campeonatos brasileiros, o clube é o terceiro clube da América Latina com mais troféus conquistados, atrás apenas dos argentinos Boca Juniors e Independiente. O clube hoje é o maior em números de associados, mais de 152 mil sócios torcedores, colocando em primeiro lugar entre os clubes do Brasil. O clube conta com a torcida Independente e a torcida Dragões da Real como as suas principais aliadas nas arquibancadas. O maior público que o São Paulo recebeu em seu estádio foi em um clássico Sansão em 1980. Mais de 122 mil pessoas lotaram o Morumbi na vitória do São Paulo por 1-0 sobre o Peixe. Em segundo lugar está a torcida do Corinthians, a maior torcida do Sudeste brasileiro. São mais de 27 mil torcedores espalhados pelo Brasil. Apenas no estado de São Paulo, são mais de 15 milhões de torcedores do Timão. A torcida do Corinthians protagonizou 2 feitos marcantes que entraram para a história do futebol. A primeira ocorreu em 1976, na final do Campeonato Brasileiro. Conhecida como Invasão Corintiana, estima-se que mais de 70 mil torcedores se deslocaram de São Paulo para o Rio de Janeiro para assistir o jogo entre Fluminense e Corinthians no estádio do Maracanã. Mais de 146 mil pessoas viram o empate por 1-1 no tempo normal entre cariocas e paulistas, levando a decisão aos pênaltis, no qual o Timão levou a melhor, se classificando para a final do Brasileirão de 1976. O público foi o maior do Corinthians no Maracanã até hoje. Em 2012, mais de 40 mil torcedores corintianos foram até Yokohama, no Japão, ver o Corinthians ser campeão do mundo em cima do Chelsea. Hoje, as principais organizadas do clube são Gaviões da Fiel, Camisa 12, Pavilhão 9 e a Estopim Fiel. A Gaviões da Fiel é a maior com mais de 100 mil sócios. A organizada foi fundada em 1969. Logo, 2 anos depois, a Camisa 12 foi criada. O maior recorde de público do Corinthians foi no estádio do Morumbi em 1977, quando mais de 146 mil torcedores viram a Ponte Preta vencer o Timão por 2-1. Em jogo válido pelo Campeonato Paulista. Na Arena Itaquera, após a sua inauguração em 2014, 2 jogos estão tecnicamente empatados. Corinthians e Palmeiras pelo Brasileirão de 2017 levaram ao Itaquerão 73 pessoas a mais do que Corinthians e Ponte Preta pelo Paulistão de 2017. 46.093 pessoas foram ver a vitória do Corinthians por 3-2 sobre o Palmeiras. Já pelo Paulistão, 46.017 pessoas foram ver o Timão empatar com a Macaca por 1-1. Em primeiro lugar temos a torcida do Flamengo, a maior torcida do Brasil e do mundo. São 32,5 milhões de flamenguistas espalhados pelo Brasil. Hoje na região sudeste, a torcida do Flamengo vem em segundo lugar, atrás apenas do Corinthians. Agora, o que te faz ser a maior do Brasil é os inúmeros torcedores espalhados pelo Brasil. O clube carioca lidera disparado o ranking das torcidas no centro-oeste, no norte e no nordeste do Brasil. Hoje o Flamengo junto com o Corinthians são os clubes mais populares e bem-sucedidos do futebol brasileiro. Hoje o Flamengo conta com várias torcidas organizadas, mas as 2 maiores são a Raça Rubro-Negra e a Jovem Flá. O maior público já registrado com o mando do Flamengo foi um empate em 0-0 contra o Fluminense pelo Campeonato Carioca de 1963, quando mais de 177 mil pessoas pagaram para ver o clássico Fla-Flu no Maracanã. No Campeonato Brasileiro, o maior público do Flamengo foi contra o Santos em 1983. 155 mil pessoas viram o Flamengo golear o Santos por 3-0. Agora, em campeonatos internacionais, o maior público do rubro-negro carioca foi pela Libertadores de 1981. O Flamengo venceu o Cobreloa do Chile por 2-1, com mais de 93 mil pessoas no estádio do Maracanã. É isso aí, galera.
esse foi o top 10 das torcidas do Brasil. Comente e nos conte de qual torcida você é. Se sua torcida não estiver aqui, nos conte também. Dê um like no vídeo, compartilhe e siga o nosso canal.